5 de dezembro de 2023. Nós estamos na terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Bom dia a todos. Nós vamos meditar o texto de Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto muito bonito. Eu gostaria de enfatizar um versículo para que nós possamos, a partir dele, traçar a nossa reflexão. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Meus queridos, nós continuamos a contemplar a figura do monte. É evidente que é Jerusalém, o autor fala deste monte, referindo-se a Jerusalém, mas esse monte é o monte da santidade eterna, da felicidade eterna, o monte do céu. Como nós estamos contemplando nesse texto, nessa leitura, o céu é o lugar onde não há sofrimento, não há morte, onde não há inimizade, nem entre os seres humanos, nem entre os animais, onde não há dissonância, não há irregularidades, não há imperfeições, mas há a comunhão, a unidade, a perfeição, a harmonia e tudo aquilo que de fato reflete o ser de Deus, o sumo bem, o sumo belo, a suma bondade. Meus queridos, é para este monte que nós caminhamos, é escalar esse monte que nós esperamos. Por isso, na nossa caminhada de fé, eu não sei o que nós estamos enfrentando na nossa vida, eu não sei o que você tem vivido, se você tem passado por momentos bons ou momentos ruins, mas que nós tenhamos a consciência que a nossa meta é chegar a esse monte eterno da felicidade onde que não tem fim, que é o céu. Por isso, não deve no nosso coração haver espaço para o desânimo, para a desistência, né? Não deve haver espaço no nosso coração, na nossa mente, para as palavras destrutivas. Não deve haver espaço em nossos lábios para a falta de fé, para
palavras que nos desestabilizam a nós mesmos, a falta de esperança. Que nós, meus queridos, tenhamos os olhos fixos no Senhor. Nós estamos no comecinho do tempo do Advento, que é um tempo curtíssimo, e o nosso coração deve se encher de esperança. Se aproximar das festas natalinas deve ser para nós uma oportunidade de nós recomeçarmos os nossos sonhos, os nossos projetos. Às vezes nós estamos vivendo uma rotina desenfreada, e às vezes os sonhos estão mortos, às vezes a esperança está morta. O que você tem vivido na sua vida? Uma coisa é certa: Jesus, que virá em glória no fim dos tempos, ele que já veio a primeira vez na carne, na encarnação, no seu Natal, ele continua vindo nesses meios intermediários, que é a nossa existência, que é o nosso hoje. Nessa terça-feira, meus queridos, um desafio a todos vocês, a mim, a todos nós. Percebamos a presença de Deus nos sinais mais delicados das nossas experiências. O que você viver hoje, perceba o toque divino naquilo que vai te acometer, que você vai enfrentar nesse dia. Nós estamos começando um novo dia. É uma nova oportunidade de percebermos a ação de Deus. Deus, ele se mostra diariamente. Nós é que não o percebemos. Ele nos dá um espírito, como nos diz a palavra, um espírito de sabedoria, de discernimento, de conselho, de fortaleza, de ciência, de temor. Ele nos dá um espírito de encorajamento para nós continuarmos a caminhar, porque o nosso fim último ainda não chegou, que é a plenitude da felicidade eterna do céu. Você ainda não conquistou tudo que Deus tem para você. Tem muita coisa para você conquistar. Não desista, não desanime. Pare de olhar para trás e de ficar lá atrás. Se lance à frente, se arrisque. Confie que vai dar tudo certo, que tudo vai correr bem. Às vezes, minha gente, nós mesmos não confiamos em nós. Às vezes nós mesmos não acreditamos em nós. Às vezes nós mesmos somos nossas próprias pedras de tropeço. Hoje a palavra de Deus é uma palavra de esperança. Vai nascer uma haste do tronco de Jessé, e a partir da sua raiz surgirá um rebento de uma flor. Quando tudo estiver parecendo que não tem saída, Jesus, o prometido, o Messias, que já veio em nosso meio e que virá novamente, ele vai se mostrar. Confiemos nisso. Deixemos Deus ser Deus. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.